Estamos gravando. É você, Renato Cariani. Porra, quebrou minha musiquinha, Renato. Vou fazer de novo. Pessoal, nós estamos começando aqui mais um podcast Ironberg, direto do maior centro de treinamento, único centro de treinamento para atletas de fisiculturismo do Brasil. Do meu lado direito, Júlio Balestrin, atleta IFBB Pro, categoria Heavyweight, e um camarada que está aí sempre figurando no nosso podcast, o melhor treinador do Brasil. Estamos aí, Renatão, representando sempre a musculação no Brasil aqui. É nóis. De frente a ele, Jorlan, um dos maiores representantes do Old School, atleta IFBB Pro, categoria 212. Muito obrigado por mais uma chance de estar mostrando um pouquinho aí do Aldeneguinho. E aqui na minha frente, o convidado de hoje, meu querido Lucas Pinheiro, atleta da categoria Class Physique, grande atleta que mora nos Estados Unidos, atleta e youtuber, meu parceiro de trabalho, de profissão aí. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Renatão. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. Para mim é uma satisfação incrível estar aqui. Eu espero poder trazer algum tipo de agregar de alguma forma. E para mim estar aqui é uma realização de um sonho, né? Então vamos trocar uma ideia e vamos curtir. E quem vos fala é o tiozão de vocês, Renato Cariani, atleta e youtuber, que tem aqui um canal de quase 2 milhões de inscritos, uma família maravilhosa, onde nós, acima de tudo, celebramos o esporte. Esse podcast sempre tem o objetivo de melhorar e aumentar o nível de informação de vocês em relação ao esporte que todos nós aqui amamos, o fisiculturismo. Pessoal, nós conversamos sobre a categoria Open no Brasil, nós conversamos sobre a categoria Class Physique, demos os 4 maiores atletas Class Physique brasileiros, na nossa opinião, e agora nós temos a oportunidade também de falar um pouco de uma competição que está chegando aí, que é a Wellness, categoria que literalmente nasceu no Brasil, raiz brasileira. Até pouco tempo atrás não fazia parte da NPC, entrou na NPC e rapidamente ganhou a paixão do planeta todo, porque é um físico muito estético, com proporcionalidades que mesclam a estética com a performance. E agora, pela primeira vez no ano de 2021, nós teremos a Wellness profissional no Mr. Olímpia, que é o ápice do fisiculturismo mundial. Julião, você viu essa categoria nascer através da outra federação e hoje essa categoria aí, na federação certa, o que você me diz a respeito? É muito bacana ver um sonho que começou aqui dentro do Brasil, na verdade, de um diretor chamado Gustavo, né, que foi o criador dessa categoria, e hoje ela está no mais alto patamar e com uma representatividade muito grande. Porém, por quê? Porque o fato de ter nascido no Brasil fez com que as maiores atletas da categoria nascessem aqui. Então, será um domínio total de brasileiras na primeira edição do Mr. Olímpia, com certeza. E a primeira campeã a ter direito de ingressar no Olímpia sempre será lembrada, marcando história, né? Então vai ser uma briga dura de se ver e muito bonita também. Jorlan, a brasileira, por linha de físico, já se torna privilegiada na wellness. E alguns países tiveram uma dificuldade aí de aceitar essa categoria, entendendo que a estrutura física de algumas mulheres de outros países não combinavam com essa categoria. Porém, se nós fizermos uma analogia da categoria Wellness com a estrutura de linha de cintura, proporcionalidade de glúteo, praticamente todos os latinos, ou melhor, latinas, têm essa vantagem. Você concorda? Com certeza. E vai ser um pesadelo para as americanas isso aí, né? Pode ter certeza, porque, como o Júlio disse, vai ser uma categoria dominada pelo Brasil em si. Eu acho que eu posso ser bem
ser bem afirmativo nessa minha colocação, não só porque nasceu aqui, mas também pelo sentido de ter o padrão oficial brasileira, né? Então isso é uma coisa que as mulheres dos outros países vão ter que literalmente, não sei, nascer de novo para poder se enquadrar nisso, né? Mas eu acredito que vai ser uma briga muito boa e muito interessante de se assistir, né? Eu que acompanhei o início dessa categoria, que foi lá em 2006, se eu não me engano, né? E hoje chegando no Olímpia, né? Eu sou um grande amigo da primeira atleta a ganhar, que foi a Alessandra Pinheiro, e ela está até voltando para tentar se enquadrar na categoria de novo, porque ela, por não existir no profissional, ela se tornou profissional e agora está tentando foi pra Bore, né? recuperar, né, para poder se enquadrar de novo. Então, sim, vai ser um sonho bem legal de se viver, porque ela, tipo, entre aspas, vai encerrar aonde ela começou. Né? E isso é muito bacana, isso é maravilhoso. Eu tenho outra atleta que está fazendo o mesmo caminho, que foi a sucessora da Alessandra, que é a Renata Guaraciaba. Verdade, A verdade. Renata Guaraciaba Ela está vem também? retornando com o Fábio Uau. Chiodini em grande forma. Eu venho acompanhando Legal. o Instagram dela. Ela está realmente em grande forma e vai representar muito bem. E eu acho que a Renata, inclusive, vai participar desse evento semana que vem. Sim, ela tá convocada. É uma das brabas. É uma das brabas e assim, né, tem que respeitar, porque ela já foi Olímpia, né? Ei! Tem Agora que o bicho vai respeitar pegar. que ela já foi Olímpia, então assim, ela vem e eu tenho certeza que ela vem pra fazer história também, porque ela não entra mal preparada. Eu nunca vi a Renata entrando pra brincadeira. Imagina um top 10 do Olímpia só brasileira. Você é louco! Lucas, você vive nos Estados Unidos e você é um cara que vive o esporte 100%. Eu disse pra você lá embaixo, eu te acompanho desde a época que você abriu o seu canal no YouTube. E eu vejo que você é um baita de um atleta, você ama esse esporte, tem uma mente de atleta e é apaixonado pelo fisiculturismo. Você, morando nos Estados Unidos, sabe que a paixão das mulheres em relação à alta performance de fisiculturismo se chama biquíni. E até woman's physique. Mas e a wellness? Elas já começaram a aceitar ou elas ainda acham que são mulheres de glúteos grandes demais? Então, Renato, primeiramente, obrigado, cara. Pra mim, escutar isso de você, eu não fazia ideia. Né? Escutar de você que você já conhecia o canal, já conhecia um pouco da minha história desde 2017 é algo surreal, irmão, de coração mesmo. Então, assim, cara, o que eu posso dizer? Eu tive a oportunidade de estar em algumas das competições que aconteceram nos Estados Unidos, competições assim regionais, a nível pequeno, mas que já deu pra ver um pouco dessa introdução da categoria wellness, né, no cenário americano. E ainda tá bem off, cara. Ainda tá bem fora do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Eles estão tentando, né, adaptar a categoria. É um processo que leva tempo. A gente sabe, categoria nova é uma categoria que tem como base o nosso padrão brasileiro, das nossas atletas brasileiras. E pros caras começarem a aplicar isso lá e pedirem para as meninas, as americanas, que tem uma estrutura diferente, às vezes um quadril um pouco mais largo, aquela cintura que não é tão fina quanto a das nossas brasileiras, aquelas pernas que não tem aquele quadríceps, aquele vasto lateral tão saltado naturalmente, né, como a gente vê bastante aqui, é difícil. E, inclusive, eu acho que no Tampa Pro, me corrija se eu estiver enganado, ou foi no Tampa Pro ou foi no New York Pro, eles já tiveram a categoria Wellness, e nós tivemos muitas atletas americanas, biquíni profissional, competindo já no profissional Wellness, tentando fazer essa transição e se adaptar. E ainda assim, mesmo no nível profissional, com essa adaptação de biquíni para wellness, ainda estava bem fora. Né? Então a gente vê que é um processo que vai levar tempo para que os caras consigam chegar no ponto que a gente já está. Então, de fato, é como o Jolão falou, os americanos vão ter que ralar para poderem, né, chegar no ponto que as nossas brasileiras estão, e eu não ficaria surpreso se eu visse um top 10 Brasil. Com certeza. No Olímpia. Agora eu tenho uma pergunta para o Júlio. Diante dessa imaturidade da categoria ao redor do mundo, você acha que os critérios do padrão da categoria já estão plenamente definidos? Ou as próximas competições profissionais serão importantíssimas para realmente definir o que a NPC espera da categoria Wellness? Renato, o que é interessante é que a internacionalização da categoria Wellness fez com que a federação trouxesse um físico
mais slim, como se fosse algo próximo de uma biquíni fora de padrão, com glúteos menores, pernas maiores, e isso vem sendo uma predominância na categoria nas competições principais. O que pode mudar? Com a introdução da Ângela, que tem como ponto mais forte de todos, todas as atletas que são comparadas à Ângela têm um glúteo que fica pequeno, sem volume. E isso pode ser um fator diferencial para determinar o destino que a categoria deve levar daqui para frente. A Ângela vai ser colocada realmente à prova nessa competição, porque ela já derrotou todas as competidoras dessa federação, agora NPC, na federação antiga. Porém, agora com essa nova regra, não sabemos se o físico que os árbitros pedirão será um físico com um glúteo mais parecido com um glúteo americano ou se eles vão preservar as linhas latinas. Se levar em consideração sempre qual foi a ideia da categoria Wellness, eu acredito que a Ângela leve vantagem. Mas se eles quiserem internacionalizar ao máximo e transformar a categoria em uma categoria americanizada, a tendência é eles buscarem um glúteo cada vez mais atlético e com menos gordura, para poder fazer com que as atletas americanas e europeias tenham chance contra as latinas. Eu acho que a gente ainda vai ter oportunidade, né, de ver o que eles querem. A gente ainda não teve, né, basicamente. E com os resultados das competições, com as vencedoras, vai ser, né, basicamente o grande tiratema vai ser exatamente esse final de semana. Eu vi um debate da Trish Warren, né, falando exatamente sobre a transição da categoria, que é a esposa do Brent, né? E vindo por ela, tá todo mundo muito entusiasmado com essa categoria nova, né? Porque é um treinamento diferente, é uma dieta um pouco diferente do que o pessoal americano está acostumado devido ao padrão de categorias. Porém, elas ainda não sabem como que vai ser o nível do critério, devido à mesa, que é uma coisa que eu, particularmente, também tenho receio. Porque como a categoria nasceu aqui, e agora ela vai ser subjugada pelas pessoas de lá. Como isso vai ser para os olhos, né, da mesa de arbitragem? Porque se pegar pelo ícone, ou a ícone no caso, a gente tem um padrão, né? Só que vão vir todas as melhores no show. E aí, como é que faz? Eu vou contribuir aqui com a minha observação. Primeiro, eu acho que a gente tem que dar muito valor e reconhecimento à Muscle Contest, que foi uma das grandes batalhadoras para introduzir a categoria Wellness na NPC. Porque eles foram praticamente os precursores a apresentar essa categoria e mostrar o grande potencial que ela tem. Segundo, existem atletas que rapidamente migraram para a NPC logo que a categoria Wellness surgiu. E isso gera para elas uma vantagem, porque os árbitros foram assistindo elas, vendo, reconhecendo, valorizando. Eu acho que a Ângela Borges, ela demorou um pouco para realizar essa migração. Eu, na minha opinião, acho que ela deveria ter migrado o quanto antes. Mas, enquanto a Ângela não migrasse, a categoria continuaria indefinida. Porque a principal atleta da categoria, a ícone, a atleta que todas as mulheres que competem na Wellness admiram e se inspiram, não estava na NPC. E agora está. Sim. É como se o fenômeno estivesse numa outra federação. Agora o fenômeno veio para cá. E como o fenômeno da Wellness poderá interferir no critério da categoria, no padrão da categoria, só no domingo nós vamos dizer. O tamanho da discrepância entre Ângela Borges e as demais competidoras. Certeza. Só que eu já penso em Olímpia.
eu já até esqueci dos campeonatos que vão ter, pra falar a verdade. Eu joguei a minha cabeça lá, Entendo. né? Eu joguei minha cabeça direto do Mr. Olímpia, porque com certeza vão ser chuvas de brasileiras ali naquele palco. Nossa. E a mesa, que a gente sabe que não é a mesma de todos os lugares, é uma mesa do Olímpia, de julgamento. E aí que entra toda a questão, que é onde eu pensei e calculei a coisa. Falei, poxa, é diferente a mesa do Europa, é diferente a mesa da Muscle, é diferente a mesa do Olímpia. Então isso que me instiga a querer estar lá logo. Querer que chegue logo isso pra gente poder ter uma base mais concreta. Até para eles também se aliviarem. Porque eu tenho certeza que eles têm uma responsabilidade muito grande agora. Não, de fato, aí sim. Quando a primeira Miss Olímpia Wellness estiver definida, aí teremos um norte, né, na categoria. Aí podemos olhar para a campeã e falar, é isso. Né, como é o caso da Classic Physique agora, que vem tomando um novo rumo. E enfim, das outras categorias. Né? Para você criar esse desejo, você precisa ter um modelo de sucesso. É isso que falta para o wellness despontar. Então, Sim. isso é só uma questão de tempo. Em 2021, quando for definida a primeira campeã, já saberemos qual que é o norte e a linha que se deve adotar. E aí eu tenho certeza que muito das atletas que são da categoria biquíni, que têm dificuldade de descer o peso para poder adaptar o físico, vão se interessar muito por essa categoria. Certeza. E acredito que também atletas que forcem muito para se enquadrar na categoria biquíni. Né? Não, que é a salvação. Eu acho que é a salvação para aquela mulherada que quer puxar, tem que sofrer muito para poder afinar e ficar enquadrada na categoria. E eu acho que é por isso que a Muscle Contest, a NPC, vem orientando para que o volume da atleta wellness não seja tão alto. Para que ela se aproxime um pouco da biquíni. E que motive atletas americanas a migrarem para a categoria wellness. Porque nós temos que ser sinceros. Não dá para construir uma categoria que só tem atleta no Brasil. Certeza. Isso não é internacionalizar uma categoria. Sim. Então, você precisa... Ah, mas o brasileiro leva vantagem, então dane-se o mundo. Não é por aí. Afinal de contas, os americanos levam vantagem na Open, nem por isso os árabes não estão correndo atrás e chegando cada vez mais próximo. Sim. O que você precisa fazer? Internacionalizar a categoria. E como é que você internacionaliza a categoria? Permitindo que haja um padrão que equilibre para o planeta inteiro. Sim. Você não, vou fazer o padrão na cara do brasileiro. Tá, mas aí você ferrou o americano. Aí você ferrou o asiático. Aí você ferrou o europeu. Então a gente precisa equilibrar. O problema é que muitas pessoas dizem que o maior fenômeno da categoria wellness e uma das maiores atletas de fisiculturismo do planeta, Ângela Borges, não está enquadrada no padrão hoje da categoria. Você já ouviu isso, Júlio? Já ouviu isso, Jorlan? Eu já ouvi isso diversas vezes e eu não entendo como que as pessoas têm capacidade de falar isso, sendo que a Ângela sempre venceu as competições a qual ela participou. Eu, graças a Deus, não ouvi. Eu também nunca tinha escutado ouvir. falar isso. Não consigo entender isso. Então é até decepcionante, porque ver o histórico da Ângela, que é um histórico que é irretocável, Sim. deixando de ser considerado por pessoas que são influentes do nosso meio. É a maior campeã da categoria que existe no mundo. Não, Então, mostra que não mostra o interesse dentro do esporte, em sim o interesse pessoal. eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que para as mulheres, né, na área feminina, a categoria wellness ela tem entrado meio que como a categoria Classic Physique entrou para os homens, como um degrau a mais, né, para a menina que está ali na categoria biquíni, antes de fato dar aquele salto, né, para figure, poder, vou explorar algo que ainda esteja ali no meio termo, né, porque eu acho que intimida, até para o atleta que de repente era no Men's Physique, queria ir direto para Open Bodybuilding, não. São as categorias mais vendáveis, né? Exato. Então são as categorias de apresentação, são a wellness, a biquíni e a men's physique. E eu acho que isso agrega muito pro esporte. Sim. Porque é algo mais appealing, é algo mais que chame mais, né? Algo mais alcançável. É o que traz o público, né? Sim. Me preocupa só isso. A gente precisa realmente valorizar as nossas atletas e reconhecer, acima de tudo, os grandes valores que nós temos aqui no Brasil.
Dizer que a Ângela Borges não está enquadrada no padrão da categoria, sendo que ela foi lá na Europa, na sua estreia na NPC, passou o carro no amador, foi campeã do profissional, é no mínimo não defender o seu próprio país, é não ser patriota. Exato. Então, eu acho que se você recebe esse feedback de um americano, de uma americana, de um europeu, de repente ele pode virar e falar assim, estou puxando a sardinha para o meu país, estou sendo patriota. Mas um brasileiro dizer que a Ângela Borges não é referência da categoria é como se um amante do futebol dissesse que o Pelé não é o rei do futebol, é o Maradona. É verdade. Com certeza. Eu já ótima achei uma- É referência. muito esquisito, cara. Imagina um brasileiro falar assim, não é o Pelé, cara, é o Maradona. É quase que isso. Não, já achei um absurdo você falar que alguém disse isso. Mas agora, brasileiro, eu não sabia que era brasileiro. Eu pensei que. Não, Imagina. eu vou mais longe. A mesma pessoa colocou que vai uma atleta que nem está preparando para competir, em terceiro lugar. Como é que é? Existe uma atleta que vai ficar Entendi. em terceiro lugar que nem está se preparando para essa competição. Mas ela foi citada. Tá pronto. Para você ver como que são Não vai as nem coisas. competir? Ela não vai nem competir, ela foi citada como top 3. Ou seja, então, para você ver como falta às vezes acompanhamento aí por parte da galera, né? Então eu acho que a gente tem que tirar de lado um pouco os interesses pessoais e acreditar que o esporte do fisiculturismo, principalmente no nosso país, precisa ser celebrado pelos nossos grandes heróis. E as mulheres precisam de um espaço. O fisiculturismo feminino ainda está muito longe em relação ao fisiculturismo masculino. Apesar de terem os melhores títulos, hein, Renato? Então, cara, É verdade, viu? olha, É o único que. a gente- Angélica Ketty, Exato. Isa Pessini, Juliana Malacarne. Juliana Malacarne, Tem a Nath também, top 2. tem a Natália Coelho, Tem a Natália Coelho. Tem campeã, bicampeão Arnold Ohio, o vice do Olímpia. vice do Olímpia. Então, assim. E os brasileiros estão na onde? E aí, nos masculinos, a gente só tem o Eduardo Corrêa, que é o nosso maior representante. Chegou 7 vezes na final e ficou vice em uma. E o Kaique, que é um finalista também. Os únicos 2 brasileiros da história que foram para uma final de Olímpia. no Os masculino. 2 únicos heróis Os da únicos. batalha do Olímpia. Os únicos. E assim, é muito ruim, né? Nós como homens ver que as mulheres passam o carro literalmente na gente no fisiculturismo. Passam lá. Falando em Kaique, a categoria Men's Physique, uma categoria de entrada do fisiculturismo que rapidamente ganhou o gosto do público e que nos ajuda muito, porque educa as pessoas para dentro do esporte. O praticante da musculação olha a categoria Men's Physique com um olhar sem rejeição. Esse shape eu teria. Esse shape é legal. E aí ele entra no nosso universo e aí vai consumindo o nosso universo e aí ele já conhece a categoria Class Physique, ele conhece a 212, ele conhece a Open e aí ele vira um apaixonado pelo esporte e conhece tudo do nosso esporte. Então nós devemos muito à categoria Men's Physique por isso. E categoria Men's Physique profissional, nós temos dia 21 de novembro, Muscle Contest Brasil, Rio de Janeiro. Felipe Franco recentemente anunciou que, devido à sua candidatura a vereador, ele não poderá competir na categoria Men's Physique. Se ele tivesse realizado a preparação completa, Júlio, você como treinador dele, você acredita que ele teria grandes chances nesse show? Ele enfrentaria um Kaique infernal. A palavra é essa, ele enfrentaria um Kaique infernal. Com certeza, Felipe top 2. Você, retornando lá atrás, Diogo Montenegro versus Felipe Franco, categoria Men's Physique. O ano é 2018. Final de Copa do Mundo, cara. Foi feio. Parecia aquele dia, viu? final de Copa do Nossa Mundo. A galera Senhora. gritando. Eu nunca vi aquilo. Eu vi. Era pose por pose, a galera gritando. Se eu pudesse, eu voava no seu pescoço, Renato. Você sabe disso. Cara, Eu olha, passei pelo seu peraí, lado explica isso aí. bufando, velho. Eu tava do lado do Júlio nesse dia. Eu passei pelo seu lado bufando, você lembra disso? eu lembro, cara.
Olha, a minha sorte é que você não tem nenhuma faquinha no bolso. Porque vai que num minuto de falta de lucidez, você pega aquela faca no estilo viking e mete no meu pescoço. Ia ter enfiado no seu bucho ali, rapaz. Estilo Bolsonaro. Craca. Nossa. Ai, ai, ai. Diogo Montenegro versus Felipe Franco. Foi incrível de assistir. Você se recorda disso, Jorlan? Lembro. Quase que o negócio caiu, veio abaixo. Eu nunca vi nada igual Eu no nunca Brasil. vi, cara. Nunca vi. Mas você jogou futebol? É. Parece um negócio fora do comum. Divididíssimo a Muito. plateia. Cara, mas isso é muito legal. Porque eu lembro que no final, eu acho que foi a Sandy, a árbitra central, ela disse: eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi fenomenal arbitrar esse show. Eles amaram, porque eles estão acostumados com um público pacato, Frio. silencioso e frio. Ver a energia do Brasileiro, a paixão, eles olharam e falaram assim: cara, que coisa gostosa de ver. A cada troca de pose era um escândalo, era uma gritaria, cara, foi muito legal. Júlio, 2018, Felipe Franco versus Diogo Montenegro. Você aceita aquele resultado? Não. Eu não vou falar mais nada, Não. entendeu? Jorlan, Cara, difícil assim, né? Muito difícil. você é o árbitro, você tem que escolher um cara. Não tem como voltar e não pra eu ver de novo. Porque assim é complicado. Você tinha um Felipe Franco que provavelmente até hoje é a melhor linha de frente da Mensizik. E aí você tem um cara que não é proporcional de costas. O Felipe tem um dorsal que é largo, mas não é espesso. Sim, eu Não acho tem que os detalhes eu que o acho Diogo possui. levou vantagem em cima disso. Então o Diogo acabou ganhando Aí. um ponto de equilíbrio. Boa, né? Mauricião. Aí, ó, Boa. os dois de frente. É que se bem que por falta. Falta é complicado. Né? Porque Tem tem que que ser ir de 20, frente, né? Tá Pega aí um indiscutível. confronto aí, Mauricião, enquanto o Júlio vai explicando. E aí, cara, qual que é o problema do Felipe? Ainda o Felipe não tem uma transição de poses que é 100% ajustado pro profissional. Ele precisa melhorar esse critério no físico dele. E o dorsal realmente precisa de mais detalhamento, mas de frente o Felipe realmente apresentava uma linha que era superior ao Diogo. Então ficou aquela coisa, o Diogo posa melhor e vence de costas. O Felipe não posa tão bem quanto o Diogo, porém vence de frente. Os árbitros optaram pelo maior equilíbrio do Diogo, mas foi aquela questão de tipo, ó, se o Felipe ganhasse, também não seria Também não nada seria. ruim. Entendi. Olha lá. Foi Mas, aí Júlio, que deu a aí diferença. que- Júlio, Júlio, vamos combinar. É aí, É aí que foi o ponto. Eu acho Esse é que o há um ponto. desequilíbrio. Eu sei que você queria enfiar a faca no meu pescoço. Eu sei que você queria lançar um viking ali e não ter piedade. Exato. Mas- Você sabe, né, Renato? Nossa Senhora! Você sabe. Eu sei disso. Pior do que isso foi numa feira quando a gente se encontrou. Mano, várias eu virei oportunidades. de Renato, frente. não fica lembrando assim, não, Renato. Não, vou lembrar. Não Várias volta essas oportunidades. Eu coisas, virando Renato. de frente, assim, ó, saí da feira. Você sabe da minha história com o Júlio, né, Lucas? Sei, lógico. Sabe? Quem não sabe? Quem não sabe? Eu saí da feira, bati de frente com o Júlio. Frente a frente, Jorlan. Faltou os dois times Mas do lado, a só gente os- sai correndo, só né, os cara? dois? Na voadora. Não tinha mais ninguém. Não, final de feira, só nós dois. Eu tava com a minha mulher, eu acho que ele tava com uns 2, 3 capanga. Eu ainda tava em desvantagem. Tava em vantagem. A gente bateu de frente a frente. Cara, Clint Eastwood no Velho Oeste. Se cada um tivesse um 38 ali, quem sacasse primeiro. Só aquela musiquinha, matava. né? Trilha sonora. É. Isso aí. E aí? Caraca. Faltou a musiquinha só de ataque pra eu fazer assim. Roda aí e Maurício, coloca pra galera assistir um pouco do confronto. Felipe Franco versus Diogo Montenegro. Top. E aí foi onde o Diogo acabou desequilibrando a jogada. Sim. E venceu. A cara do Felipe. Faz parte, meu querido. Infelizmente Faz parte. acontece. Júlio. Foi isso que aconteceu. Foi duro de engolir, porque na prévia o Felipe ficou no centro do palco o tempo inteiro. Na final, fizeram um confronto. E no último confronto, tiraram o Felipe do centro do palco. Quando foi feito isso, eu já vi que realmente tinha sido determinado campeão ali. Eu acho que na categoria Men's Physique,
né, as costas, elas acabam sendo até mais predominantes do que a frente. Às vezes um atleta ele tem uma certa desvantagem com a linha de frente, mas quando ele vira de costa, tem aquelas costas espessas. Eu sinto que na minha física eles meio que avaliam o abdômen de frente. É, isso aí. Tem um abdômen bonito, tá alinhado. dentro. Posso falar uma O que é coisa? um ponto fortíssimo do Felipe. Paixão de americano são dorsais. Dorsais. E aí você pega um árbitro gringo, Verdade. ele olha uma dorsal carente, ele fala, esse cara não tem maturidade muscular. Paixão do brasileiro, abdômen. Volta pra cultura. Lembra que nós falamos da cultura? Falamos da cultura no Você outro. entra numa academia pra quê? Pra colocar um abdômen, pra ter Peitoral. um peitoral bonito. Acabou. E acabou. Paixão do brasileiro, abdômen. Paixão do americano, costas. Isso. Então eu acho que quando o árbitro central, que se eu não me engano era Sandy. Era Sandy? Era sempre. Era assim. Tinha Sandy Tamer, se eu não me engano. Eram os dois. Quando virou de costa, eu acho que eles se decepcionaram com a diferença entre eles. Sim. Era uma diferença muito grande. Porque realmente, o físico de frente do Felipe é lindo, é muito estético. E o brasileiro se apaixona por isso, porque o brasileiro tem o aspiracional, o cultural. Então, era xingo para todo lado, em cima do Diogo, porque o brasileiro olhava o Felipe e falava assim, cara, ele não pode ter perdido. Olha que shape, eu queria esse shape pra mim. isso. Tá bom, mas é porque você não dá bola pra costas, por isso que você queria esse shape. Exato. Você concorda, Jorlan? Não, com certeza. Com certeza. Foi determinado exatamente quando eles viraram de costas. Na minha opinião. Foi o que eu conversei com o Tamer depois. E aí eu, claro, aceitei a derrota depois do que ele tinha explicado pra mim. Eu não tinha como argumentar com ele de uma forma que realmente fosse técnica. Então ali realmente ficou definido que o campeão era o Diogo e aceitar a derrota e continuar trabalhando. Não tem o que fazer. É que pro Júlio era doído duas vezes, porque a gente tava em time adversário pra O problema era perder pra você, Renato. Ele não tava nem ligando pro resultado dos atletas. Sabe cara. isso. O problema era perder Era pra só você o problema, Renato. Desgramado. Faz parte. Mas vai ter volta, viu? cara, não acabou eu- ainda não. Não, tá louco. Agora a gente vai fechar. A gente Para, velho. só no para o ímpar agora. Chega. Essa briga não para o ímpar agora. Já chega. Bom, mas eu acho que a questão genética também da dorsal dos dois, né, é uma coisa que difere muito. O Diego, ele naturalmente já tem uma inserção bem baixa. Você vê Sim. que a dorsal dele ela sai praticamente da cintura. Densidade, né? Densidade, você vê que ela arma. A do Felipe, apesar de estar bem montada, né, ela começa mais alta. Então isso é um problema que eu tenho, né, e é uma coisa muito chata para se conseguir resolver. Tem solução. Acredito, apesar de ser uma coisa muito genética, tem solução, né, com treino, mas Nunca vai Nunca ser um vai ser dorsal 100%. inserido lá embaixo. nunca vai ser. Não tem o que fazer. 21 de novembro, Muscle Contest Rio de Janeiro, nós temos um confronto pesado. A pergunta é, basta saber quem será o segundo colocado, Júlio? Primeiro colocado já está definido? Primeiro colocado é Kaique Pro? Incontestavelmente, sim. Jorlan, Também acho. Lucas, Absolutamente sim. eu venho, eu vou fazer agora, vou aqui levantar uma polêmica. Várias e várias vezes eu vi o treinador do Vinícius, um atleta men's physique muito bom da região norte, provocando o Kaique nas redes sociais, comentando, não vai dar pra você não, @Kaique Pro, ele marca o Kaique. Dessa vez não vai dar pra você, dessa vez você perdeu. Chamando ele na provocação ou até mesmo atacando ele aí em algumas provocações na internet. Você acha isso sadio, Júlio? Eu não acho nem um pouco sadio e totalmente antiprofissional essa atitude. Não existe a necessidade nenhuma de um técnico. Veja bem, o técnico não é um atleta. Não é nem um atleta. Ficar atacando outro atleta para defender o seu. Fisiculturismo a gente resolve em cima do palco. Meus problemas pessoais com você nunca foram expostos, Renato. A gente sempre se resolveu ali na competição, cada um ganhou, cada um ficou puto, mas foi pro seu lado. Nunca teve esse diz que me diz ou marcação em Instagram. Só na porrada. Para tentar se autopromover em cima de um problema que nunca existiu. Você chegou a ver algum desses comentários, Júlio? Eu vi. Eu cheguei a ver 2 vezes já esse tipo de comentário e fico muito decepcionado, porque o treinador é um bom treinador, mas isso é uma atitude que não traz nenhum respeito para o trabalho dele. Pelo rosto do Jorlan, isso pra ele é uma novidade. Mas o que você acha desse tipo de provocação, Jorlan? Não, acho isso uma completa falta de respeito.
Porque acho que acima de tudo tem que ter profissionalismo e ética. E quando isso acontece, você joga as duas coisas no lixo. O profissionalismo e a ética. E cria uma situação, né? E cria uma situação completamente desagradável entre duas pessoas que às vezes mal se conhecem. Nem se conhece direito. Então, na minha opinião também, às vezes pode ser que, não sei quem é o treinador, de repente pode querer um pouco de destaque com isso. Chamando imagem através de uma provocação, sendo que isso é negativo. Isso não chama uma atenção positiva. O que chamaria a atenção dele como treinador positivo é o atleta dele chegando lá, em silêncio e ganhando. Então, eu particularmente assim, eu sou super a favor de uma rivalidade saudável no esporte. Eu acho que isso agrega muito pro esporte. Quando você sabe que um cara tipo Shawn Rhoden e o Phil Heath vão subir juntos, você fala, caraca, velho. Ou aquela coisa entre Kai Green e Phil Heath, que ia lá, um na frente do outro. Eu acho que isso é legal. Porém, não é o que aconteceu, né? Eu acho que isso daí já é falta de respeito. Eu acho que isso daí já é querer menosprezar o atleta. O Kaique é o nosso maior representante, que é top 6 Olímpia. Ele já é o melhor, é o top 6, né? O sexto melhor men's physique no planeta. Então, você querer falar para um cara que nem sequer se qualificou para uma Olímpia, que não vai dar para o cara que tá chegando lá, é meio complicado, né, cara? Não... Eu entendo a estratégia dele. Qual é a estratégia? Eu quero me levantar como o rival principal. Exatamente. Eu tenho grandes nomes que competirão. Bem gringo aí. De fora do Brasil competir nesse evento. O que eu preciso? Eu preciso me colocar como o grande rival dele. E isso é interessante. Por quê? No momento que as pessoas reconhecem a mim como rival do melhor, eu entro num ponto de equilíbrio com o melhor. Então, eu entendi a estratégia do tipo, o grande rival do Kaique será o meu atleta Vinícius. Eu entendi a estratégia, mas é uma estratégia perigosa. Exato. Porque se ele ficar em quarto, quinto colocado, se ele ficar distante do Kaique, ele pode fazer com que o atleta dele vire piada na internet. Ué, você não disse que não ia dar pro Kaique? O cara não foi nem o segundo. E aí ele pode prejudicar a imagem do atleta. Eu entendo qual foi a estratégia dele. Querer levantar o marketing do garoto dele, do tipo, ó, o grande rival do Kaique é o Vinícius. Por quê? Porque o Vinícius ganhou o Muscle Contest do ano passado, ao qual o Kaique não estava, na categoria profissional. E ele disse, esse é o atual campeão. Então, esse cara aqui é o cara que vai bater de frente com você, Kaique. Funciona. Conor McGregor fazia muito isso. Só que ele foi lá e ganhou. Né? Ele provocou, subiu lá e ganhou do Aldo. É, mas aí eu te dou o exemplo contrário, né? O Conor McGregor é o sucesso. E aí eu te falo 2 casos de fracasso. Chael Sonnen contra Anderson Silva, que tomou até tapa na bunda do Anderson Silva. E agora, Paulo Borrachinha contra Israel Adesanya. Também foi a mesma coisa. Falou, fez até um vídeo correndo atrás do Adesanya no palco e tomou uma surra. Esse é o risco. Tomou uma surra e o pior, ele tomou uma sarrada do Adesanya no palco. Tomou uma sarrada? Tomou uma sarrada, que o Adesanya fica postando isso agora todos os dias, que deu uma sarrada no Borrachinha, e o Borrachinha ficou com a moral lá no dedão do pé. É esse o perigo. Eu entendi a estratégia do treinador. Querer colocar o atleta dele como grande rival do Kaique. Só que se ele não bater de frente com o Kaique, não pegar a segunda colocação e não chegar bem perto do Kaique, ou até mesmo ganhar do Kaique, porque ele disse que não ia dar pro Kaique, corre o risco de ele expor o atleta dele a uma situação muito difícil. Exato. Sim. Maurício, eu vou pedir para você colocar os comentários aqui, para não acharem que eu estou inventando, os comentários que ele realizou. Eu tenho salvo no meu WhatsApp, depois eu vou mandar para você os comentários que ele realizou ali, dizendo que não ia ter chance pro Kaique. Só para não acharem que a gente está criando coisa. Sim. Bom, Kaique, o cara a ser batido na categoria Men's Physique. Você acompanha praticamente todas as categorias, Júlio, mas a gente ainda não sabe ao certo quem vem. Você acredita que nós temos ainda grandes atletas brasileiros que podem chegar bem próximo do Kaique aí e quem sabe no ano que vem
trazer mais atletas Men's Physique para o Olímpia? Apesar do Diogo Montenegro ter ganhado do Felipe Franco, eu gosto dele. Eu acho que ele tem um físico muito bom e balanceado. E eu arrisco no Diogo para ser o vice-campeão desse evento aqui no Brasil. Ele é o nome mais cotado para estar disputando contra o Kaique o título. Bacana. Concorda, Sim. Giuliano? Lucas? Concordo Plenamente. Eu gosto muito do físico do Diogo. Gosto muito. O físico do Diogo é denso, cheio, estético. E ele posa muito bem. Muito ele bem. sabe se colocar Sabe muito mostrar. bem no palco. Ele tem presença de palco. Isso é fundamental para a categoria Men's. Eu acho que ele é o grande oponente do Kaique. Acho o Vinícius um atleta excelente. Tem costas muito boas, mas principalmente nas poses e na segurança que o Diogo transmite no palco, é difícil bater o Diogo. Viu? Assim, ainda o que eu falo, vou mais longe. O Vini ele tem um dorsal muito impressionante, mas o abdômen dele necessita de mais trabalho e ele ainda nunca chegou na textura de pele que se chega um atleta profissional. Então o desafio dele é realmente deixar o físico dele polido ao ponto de ser imponente para se disputar as primeiras colocações dentro de uma categoria profissional, além de ter que melhorar bastante ainda a rodada de poses dele, porque ele não consegue explorar os pontos fortes dele e ele ainda aí deixa muito evidente a linha abdominal dele, que não é o ponto forte. É rasa. É rasa. E a pele dele ainda falta aquele brilho, né? Falta aquela textura do profissional, aquela pele de celofane. E vamos combinar, o adversário dele é um cara que, quando se fala em condicionamento, Não tem se igual. destaca na liga profissional inteira. Exato, na liga profissional inteira. Então o Kaique não erra no condicionamento. Então não sei onde que o treinador estava na cabeça quando ele fez um comentário desse tipo. Eu entendo ele até ser o desafiante, mas seja um adversário que coloque algo que seja plausível, não algo que realmente fica inviável de se cumprir. Eu acho legal essa autoconfiança, sabe? Eu acho que tá certo. Eu acho que quando você se prepara para uma competição, você tem que pensar que você vai ganhar. Sim. Eu acho que o mindset ele nem funciona. Se Mas você- não acredite nos sonhos da sua mãe, né? E não poste no Instagram. O Júlio, ele como é da época do Street Fighter, ele já vem na giratória. Ó. E outra coisa, não foi o atleta que fez o comentário, né? Eu acho que isso É foi o pior. isso, Se fosse é. o atleta que Tá tinha aí o chegado ponto. lá... Tá aí o ponto. Não é nada contra Às o vezes Vini. o próprio... Sonnen falava, correto? Sim. Borrachinha falava, Borrachinha falava e o próprio Conor. Conor McGregor falava. Então, tipo, eu mato no peito e eu assumo depois. Isso. Minha preocupação é o treinador falar e depois o atleta apanhar. Pagar a Exato. conta. E vai pagar. Vai ter que pagar. pagar. É uma bagagem difícil de ser carregada que o Botar, treinador tá dando botaram pra na ele. conta dele. Porque quem bota a Botaram cara lá. é ele. É. Né? Então isso é complicado demais. Complicado. É o problema da expectativa, né, exacerbada dessa forma. Se você cria uma expectativa muito grande em cima de uma determinada pessoa e ela não performa da maneira que você espera, né, depois você não vai ter a mesma expectativa em cima dela. Então, às vezes, fazer o seu trabalho quietinho, calado, chegar lá e deixar o seu trabalho falar por si só, né, vai ser um boom muito maior. Eu chamo isso de modo raiz. E assim, uma coisa importante também, gente, história triste todo mundo tem. Porque, na verdade, o Kaique, apesar de morar nos Estados Unidos, ele treinava numa academia de baixa estrutura. Academia dele praticamente peso livre e halter. Trabalhando todos os dias. Trabalhava todos os dias, de 10 a 11 horas por dia, numa loja de suplemento como balconista. E a primeira vez que ele teve um patrocínio que conseguia realmente garantir para ele um bom rendimento foi agora com a Max Titânio, que ele recebeu esse patrocínio no final de julho. O cara chegou no top 6 do Olímpia. Ah, mas ele era patrocinado por outra marca. Não, mas o patrocínio que ele tinha, o apoio que ele tinha, era mínimo. Não dava para pagar a parte de alimentação dele, nada. Ele vivia vendendo suplemento como um balconista de loja de suplemento. Ah, mas ele vivia nos Estados Unidos. Meu amigo, não é porque você vive nos Estados Unidos que você vai treinar na melhor academia americana, que você vai treinar e viver do esporte. É isso que eu queria entrar nesses termos. As pessoas acham, né, que você mora nos Estados Unidos. Lucas, As coisas começam a andar em árvore. você mora nos Estados Unidos há quanto tempo? 6 anos, Renato. 6 anos. Você foi com a sua família
pai e mãe ou você foi na cara e coragem? Cara, fui sozinho, eu e minha esposa, né? Eu e minha esposa, nós já estamos juntos desde os 15 anos de idade. Então, aos 19, nós tomamos essa decisão. Você tem quantos anos, Lucas? Tenho 25. Você é louco, um garotão. Menino ainda. É a barba e o corpo que parece que tem 35. Então, nós decidimos que a gente queria isso para nossa vida, né? Eu já tinha ideia que eu queria fazer algo relacionado ao esporte, que eu queria viver desse meio. Então, a gente decidiu ir e tentar a sorte. E nesse meio tempo, Renato, foi como você falou, trabalhamos de tudo, né? A gente trabalhou em loja de roupa, trabalhamos em restaurante, minha esposa trabalhou anos de babá. E a gente ia dando um jeito para se preparar, estudar e conseguir fazer as coisas fluírem e acontecerem, graças a Deus. Você acompanha atletas amadores e profissionais lá nos Estados Unidos? Você tem amizade com alguns caras lá? Sim, muitos. Gringo, americano? Muitos, diversos. Eles trabalham? Todos. Sem exceção, todos. E quando eu digo todos, eu acho que eu nunca conheci, né, com exceção das pessoas assim que trabalham em outras marcas, já tem patrocínio, um atleta que viva 100% do esporte. Né, para o pessoal que acha que você está nos Estados Unidos, você vive do esporte. Não, não é assim, cara. Todo mundo trabalha e trabalha muito. Às vezes em 2 empregos. Que o brasileiro tirou essa ideia séria de que o atleta nos Estados Unidos vive para treinar. É porque ele acha que o esporte é tão mais desenvolvido nos Estados Unidos que o prêmio das competições... As pessoas me perguntam muito, como é que é o prêmio das competições nos Estados Unidos? É um pote de whey. Igual aqui. Ou se tiver o pote de whey, né? Às vezes não tem. Hoje você acha que os patrocínios estão melhores aqui no Brasil do que nos Estados Unidos? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida, Júlia. Aqui no Brasil tem atleta amador que ganha uma grana preta. Sim. Lá nos Estados Unidos não existe isso. Não existe. O cara, para ter um bom patrocínio lá, eu ouso em dizer que é do top 6 do Olímpia. Na Open. Você acha que um top 14 do Olímpia ganha bem lá, Julião, americano? Eu vou te dizer que tem atleta aqui no Brasil que ganha mais do que Mr. Olímpia. Sim. Com certeza. Fato. E não é só um. Eu tenho uns 3 ou 4 aí que ganham mais do que o próprio Mr. Olímpia. Ganha mais do que o Brandon Curry. Mais do que o Brandon Curry. Juntando todos os patrocínios, né? O montante que ganha é realmente assustador. Que eu ouvi falar, né, já de várias pessoas, conversas que eu tive, realmente, né, os patrocínios nos Estados Unidos, não todos, claro, mas boa parte deles não pagam tão bem assim quanto as pessoas acreditam, né? Qual é a realidade de um atleta profissional nos Estados Unidos que você conhece? Cara, qual é a realidade do cara? O cara acorda, como é que é a realidade de um cara desse? Cara, tem um amigo meu, assim, próximo, né, que treina na mesma academia que eu. Na época que eu era personal nos Estados Unidos, ele também era personal. E ele é FBB Pro, ele chama Steve, Big Steve. Ele até competiu agora no New York Pro. Categoria dele? Open. Ficou, acho que em 15º. Ou seja, tipo. uma categoria que requer muita dedicação. Muita dedicação, E cara. Investimento. E assim, Renato, conversando com ele, é um corre gigante. Ele fala, cara, quando eu posso usar mais, eu uso mais. Mas quando não dá, eu tenho que usar o que dá. Então o cara vai realmente trabalhando, tentando investir. Ele trabalha, tem emprego? Tem emprego. Ele trabalha como personal, dá aula o dia inteiro e ainda tem outro emprego fora o emprego de personal, né? Ele tem filho, é um cara que realmente corre junto com a mulher dele. Renato, eu tenho uma história. Num dos anos que eu fui competir em Ohio, eu encontrei a Juliana num stand, a Malha Carne. Ela estava trabalhando. E era o ano que o Kai estava competindo. E a Juliana é de Nova York, ela treina na Bev, onde o Kai também treina. E eu perguntei para ela o que ela estava achando. Ela falou, provavelmente o Kai, ele tá impressionante. Eu falei, tá, mas e aí, o Kai, ele tem um bom patrocínio? Como que tá a vida do Kai hoje? Ela falou, olha, eu vou te falar a verdade, Júlio. Semana passada eu emprestei $10 para ele pegar o trem para poder treinar, porque ele não tinha o dinheiro do trem. Quando Kai Green. Kai Green. Quando foi isso, Júlio? O último ano que ele competiu foi campeão do Arnold. Nossa. Eu acho que foi 2016? Não, é 2015, 17? eu acho. Ele parou faz Não, Ohio? Que foi Ohio. Em Ohio? Jorlan, você conviveu na casa de Dennis James e eu acredito que lá você conviveu com atletas profissionais desconhecidos, mas grandes atletas. Alguns deles abriram para você a vida deles? Abrir assim é meio complicado, né? Não, abrir que eu digo assim, minha realidade é essa, eu trabalho com isso, tal, tudo. Na verdade, eu pude acompanhar a própria vida do Dennis, né? Porque eu fiquei... Que era um ícone, né? Um cara de marketing, né? Exato, fiquei quase 2 meses na casa dele, né? Vendo a rotina, né? E tive a oportunidade de conversar muito com a esposa deles e ela me explicar
toda a estrutura daquilo. Porque ela via que eu era um garoto mais novo, que eu tinha um sonho também, e etc. E ela até falou, você tinha que vir para cá para tentar conciliar com o Denis alguma coisa e trabalhar, porque a nossa vida é essa. Eu vi o Denis indo para a academia dar aula, dando consultoria, assim como muitos aqui no Brasil fazem. Então, não tem uma diferença, assim, discrepante. E olha que o Denis já foi várias vezes top 10 do Olímpia. Então, você vê aquilo e tem gente que deve achar o quê? O cara ganha tudo, ele tem um salário fixo de alguma empresa X, Y, Z e acabou. Não. Treina, come não. E dorme. Eu acho que eu posso falar isso com toda certeza. São poucos no mundo que vivem assim. Só de um patrocínio específico. Não, são poucos no mundo. O Kamal só conseguiu patrocínio depois do seu Olímpia. Eduardo Correia chegou até 3º lugar no Olímpia sem patrocínio. Nossa. É dura a realidade do esporte de verdade. Não, porque o pessoal não tem muita ideia, né? Aí as pessoas vivem chorando um patrocínio para começar a competir. Nunca competiu. Ai, me dá uma chance, pelo amor de Deus. Eu acredito, Renato, que muita dessa concepção que as pessoas têm em relação a essa boa vida que o bodybuilder tem nos Estados Unidos acontece por conta da própria imagem, da qualidade de vida que você naturalmente já tem. Sim. Só por estar lá, né? Carro de $20 mil. Exato. Aqui é um carro de 300 pau. É um belo de um carro. Isso conta muito também, porque o cara vê um vídeo, né, de um americano chegando na academia com um carro. Saindo de um Cadillac? Né? Um Cadillac, numa academia gigante, cheio de aparelho Hammer, Cybex, não sei o quê. Então, o cara tomando um shake, um drink. Só que aí você vai, para e pensa, um drink desse é $2. Exato. O carro, de repente, é financiado, ele deu 5 de entrada, paga 250 por mês. Ou leasing, nem Né? isso. A academia, às vezes o cara paga, sei lá... As academias gigantes lá, $10, cara. $15. Isso aí. Então o pessoal compara muito a realidade americana com a e nossa. joga pra cá. Exatamente. O cara vê um Camaro lá e ele pensa no preço daqui. É. Só que o Camaro lá é 17, 18 Camaro lá mil é dólares, Uber, cara. dependendo. É o que eu sempre falo. Você chega nos Estados Unidos, você posta uma foto na praia, tá rico. Entende? Você tá rico. Você posta uma foto com um shake desse aqui na praia, você fala, nossa, o cara tá na praia, imagina. Né? O cara tá em Miami. O cara tá em Miami com aquela água azul bonita, Eu linda. passei Então, por isso. e não Passou, Jornal? cara, Fala aí. Não, a última vez que eu fui me preparar, né, eu fui pra casa de um amigo que eu conheci em 2018, aí eu fui em 2019, né, lá na Flórida. Ele falou, cara, se quiser cair aqui, tem um colchão aí, eu boto na sala, tu dorme e pode usar a cozinha à vontade. Ele trabalha construtora, né? Não sei se já chegou a trabalhar disso também, porque muita gente sai daqui e vai pra lá trabalhar. Muita gente na em construção. E aí ele falou, ó, pode usar as coisas da casa aí, a academia, tem essa, vê o que fica bom pra tu. Falei, beleza. Primeira coisa que eu fiz, cheguei e comprei uma bicicleta, pra não se dirigir. Comprei uma bicicleta no Walmart, paguei $50, né? Deixava a bicicleta lá trancadinha lá na beira da porta, assim, da casa. Todo dia acordava, academia, fazer cardio, tudo de bicicleta. Dormia no chão todo dia. Não é chorando, falando, mas contando a realidade, porque de repente o pessoal pensa o quê? Pô, o Jornal foi para os Estados Unidos, tá de boa, pô, dormindo numa cama king size. Não, no colchão assim, no chão, no canto da parede, entendeu? Com a mala jogada assim no pé. E, meu irmão, pau no gato, vambora. Amarradão. Né? E amarradão. The books on the table pra todo mundo. Total. E quando o dinheiro apertou, ainda pedi para trabalhar na academia. Isso eu tava em dieta para competir em Chicago. Foi naquela época, né? Cheguei na academia, a dona era uma brasileira. Aí ela, pô, legal, você é do Brasil, não sei o que, parará. Aí liberou a academia para eu treinar, porque eu tava pagando todos os dias ali, diária, né? E ela falou, pô, me dá um treino de perna e tal, não sei o que. Aí ela tinha uma aluna que ela queria treinar pose de wellness. Eu falei, eu treino também. Eu cobrei $20. Faço qualquer negócio. Falei, meu irmão, vambora. Treino tudo. Então, tipo, aí Eu queria ter visto essa aula, você dando essa aula. E a mãozinha aqui, ó. Ah, Queria não. ter visto a leveza. Isso a gente não. Isso Eu ele não queria ter grava, visto né? a leveza do neguinho nesse momento. Ô, Júlio, Não. nessa hora ele não faz live pra gente. Nessa hora ele não faz live. Essa hora não pode. Aí eu tinha que estar na academia, tipo, 6 horas da manhã, porque a mulher queria treinar a perna 6 horas da manhã. Então, assim, o pessoal não tem ideia do corre. É igual, pô, mora nos Estados Unidos. Ah, meu irmão, o cara tá rico, tá de boa. Não sabe como é que é. Que horas tu acorda, que horas tu dorme, o que tu faz pra treinar. Porra, não, hoje não vai dar porque eu vou ter que trabalhar até tal hora e tal, não sei o quê. Então, tipo, o pessoal tem que encarar mais a vida de frente.
Mas por que também? Às vezes o cara fica vendo algumas coisas na internet, no Instagram, e acha que aquilo é a realidade de todo mundo. É verdade. Agora eu tenho uma pergunta para você, Lucas. Pode fazer. Você se vê vivendo no Brasil novamente? Você vem para cá, passa um período aqui, aí você olha e você se vê vivendo no Brasil depois de 6 anos? Renato, Quantos anos? 6 anos. Depois de 6 anos vivendo nos Estados Unidos. Primeiro, rapidinho aqui, qual é a cidade que você vive? Eu vivo atualmente em Fort Lauderdale, fica a mais ou menos 1 horinha de Miami, ali no sul da Flórida. Né? A qualidade de vida é excelente, muito boa. Né? Tem seus prós e seus contras, como todo lugar. Mas, Renato, engraçado, essa pergunta que você me fez agora, em praticamente qualquer outra circunstância na minha vida, eu diria que não. Né? Porque realmente a qualidade de vida é incomparável. Mas uma coisa que eu admito pra você que faz falta é o calor. Sabe? Esse calor humano, essa conexão. Você tá próximo dos seus amigos, da sua família. E isso pesa um pouco. E aí você coloca na balança. Mas eu diria que não. Eu diria que Olhando não. com Mas frieza, não. Você não vê frieza, um não. momento melhor dentro do Brasil para trabalhar com mídia, para patrocínio, Sim. para crescimento Sim. profissional dentro do esporte? Com certeza, Júlio. Para nós, né, para que trabalhamos nessa área, realmente, as pessoas que acompanham a gente estão aqui. Né, as empresas estão aqui. Quem gosta da gente está aqui. Então, realmente, tá aqui acaba sendo melhor. E você chegar aqui, sabe, eu nunca tive a oportunidade de chegar aqui no Brasil e estar aqui, vivendo aqui um tempo, quando o meu canal começou a crescer um pouco mais. Né? A última vez que eu vim tem 4 anos. Fiquei 4 anos sem poder vir para cá, estava no processo do Green Card. E quando o processo finalmente acabou, eu vim agora. E ver esse reconhecimento, sabe, você chegar numa academia, você vê que uma pessoa chegar para você e falar, cara, eu gosto do seu trabalho, então eu perdi tantos quilos por causa do seu trabalho, eu comecei a treinar por causa do que você faz, você fala, meu Deus, cara, eu não fazia ideia do que era isso. E isso pesou muito. Eu olhei e falei, cara, não seria tão ruim passar um tempo aqui. Sem contar que o seu bolso pesou também, né? O dólar é quase R$7. E o dólar quase R$7 não é Puta que fácil. pariu, cara. Você deu bem. Agora eu vou inverter a situação. Você tem a experiência de viver nos Estados Unidos, Jorlan também. O Júlio tem uma experiência que poucos atletas brasileiros tiveram. Nossa. Viver no Kuwait. O Kuwait é um país fechado. Talvez nem todos saibam, mas o Kuwait não é um local, não é um país aberto para o turismo. Vocês sabiam? Júlio, explica pra galera, se eu quiser ir viajar para passear no Kuwait, eu consigo? Não, você só entra com um visto de trabalho no Kuwait. Ninguém entra lá turismo, não existe turismo no Kuwait. Então quem está indo lá, imigrante, está indo para fechar negócio ou para trabalho. É um país que tem uma predominância de outras localidades, né? Apenas 25% da população é local. É nativo. O resto é tudo imigrante. E você teve a oportunidade de realizar uma preparação no Kuwait, que hoje é um dos centros mais respeitados no planeta para preparação de atletas de fisiculturismo, tendo como referência a Oxygen, que é uma academia que 100 em 100 atletas sonham um dia de botar o pé ali e fazer um treino. Com certeza. Divide alguns pontos altos que você viu nessa sua experiência no Kuwait com a gente, Julião. Pontos principais. O Kuwait, por ser um país fechado, a política dele não permite que você tenha uma vida desregrada. Então, a regra é clara. Não pode álcool, não pode nenhum tipo de balada. Então quem quiser usar droga não consegue. Quem quiser ir pra putaria também não consegue. Caraca. Então você não tem direito a nada lá. Quem quiser andar fora da linha não consegue. Então é um lugar perfeito para quem quer anabolizar apenas. Os melhores recursos ergogênicos estão lá, se é que vocês me entendem. Opa. Então, se usar as quantidades que se usa aqui dos mesmos produtos lá, você morre. Eita, não consegue ficar Julião. vivo. Né? O brasileiro, Tamanha Caraca. concentração e O potência. brasileiro, para você que mora nos Estados Unidos, Lucas, tem um incrível costume de atribuir o sucesso A dentro do quantidade. esporte à quantidade de droga que você usa. Sim. Existe um GH15 aí, muito famoso na internet, que acabou propagando e disseminando Conheço. uma informação completamente falsa de como se desenvolve um atleta de alta performance. E muitas pessoas foram atrás dessa ideia e levaram aquilo como ideologia até hoje.
pregam o uso indiscriminado em grandes cargas de substâncias que Concordo. no nosso esporte, você sabe, existe o uso, mas esse uso não vai determinar quem vai ser o campeão ou não. De forma Essa alguma. que é a grande verdade. Então essa é a chave lá. Você tem produtos que são de extrema qualidade, você tem uma comida que é muito barata e uma academia que vai ter as melhores máquinas possíveis e um povo que é fanático pelo esporte. Eles amam tanto quanto os americanos ou mais o fisiculturismo e admiram demais. Então você tem um cenário que é completamente favorável para poder estar se desenvolvendo. Julião, eu vou fazer um comentário aqui, você responde se você quiser. É verdade que alguns sheiks árabes adotam atletas de fisiculturismo como seus cavalos de raça, investindo neles para mostrar, olha aonde meu atleta chegou, meio que disputando com outros para mostrar que o atleta dele é mais poderoso que o outro e senta o pau em dinheiro, enfia dinheiro no cara, investe no cara como se fosse um cavalo de raça, assim vamos dizer? O time principal do Oxygen é exatamente isso, né? Eles são realmente cavalos de corrida. Então, se você pega Ashkanani, que é o número 1 deles, porque é um cidadão kuwaitiano, ele é local. Aí você vai ter o Rolly Winkler e o Brandon Curry, que estão ali no mesmo patamar. Eles têm salário alto, eles têm tudo pago para eles, tanto na questão médica, na questão de preparação, todo o suporte necessário para estar desenvolvendo dentro do fisiculturismo eles têm. Então, acesso a tudo, do melhor. Você sabe que eu sou um youtuber, né, Julião? Então, na época que nós éramos rivais, não que eu ficava assistindo você. Você estava vendo, você ficou assistindo. Porque Você nós não éramos acompanhou rivais. a preparação inteira. Mas eu Admita, era- Renato. Admita, cara. Eu era obrigado a assistir, porque tinha que assistir a concorrência. Então, eu acompanhei a sua preparação. E aí você meio a babava. contragosto. E aí você falava, caraca, eu queria estar ali. Meio a contragosto, eu ia assistindo. Desgramado. E aí, assistindo a contragosto, mas não perdendo um capítulo, eu vi você entrando numa câmara de crioterapia. É assim que se fala? Crioterapia. Que eu posso ficar louco, mas era temperaturas negativas. Explica pra gente, enquanto o Maurício vai colocando as imagens, dessa doideira aí, Julião. Cara, foi muito engraçado. Eu Porque fiquei sabendo que o Júlio derreteu a máquina. Tamanho metabolismo acelerado. Eu vi o Metabolismo ali, Ascanelli ó. fazendo aquilo direto e me interessou muito, porque eu estava sofrendo demais com as minhas lesões durante toda a preparação. Então, vários dias eu tive que usar anti-inflamatório para conseguir suportar os treinos. E a crioterapia chegou numa hora muito importante, porque o Ascar, sabendo desse meu problema, comunicou o Ascanani, que indicou essa clínica. Eu fui lá, acabei conhecendo o médico, um médico muito atencioso, acabou gostando demais. Mais uma vez, eles são fanáticos pelo esporte. E cedeu espaço, Renato, para eu fazer o tratamento totalmente de graça. Free? No Vasco, No Julião? Vasco, então eu ia lá todo dia fazer uma sessão de crioterapia que tem uma função importantíssima. Ela desinflama qualquer tecido que esteja inflamado no seu corpo. Até tendão? Tendão, ligamento, músculo. Qual a temperatura? Menos 90. Que? Menos 90. Você passa o quê? 20 Falamos segundos? até em simultâneo, né, Jornal? Menos 90 graus, é isso Um mesmo. cara que de metabolismo acelerado como você, que sua facilmente na casa dos 43,5 graus Celsius a menos 90, até você sentiu frio. Não, eu fiquei com muito frio e assim, é aquela coisa que você não pode encostar em nenhum lugar. Você entra com as extremidades protegidas, então é luva, cueca, meia e um tampão de nariz e de orelha. Risco de queimadura. Risco de queimadura. E você não pode tocar nenhuma parte, né, do ambiente, porque como ele é todo de metal, qualquer lugar que você encostar Queimadura. é queimadura na certa. E você fica ali por 3 minutos isso que eu ia exatamente. perguntar. Nossa senhora. 3 minutos a menos 90. 3 minutos a menos 90. Qual é a sensação? E aí a sensação, que aí você leva em consideração a temperatura de uma pessoa em estado de sanidade total, que é de 36 graus. Ele consegue abaixar para 26, 25 graus em 3 minutos. Nossa. Isso provoca uma reação de defesa e você produz muitos anticorpos.
Cara, é impressionante, mas a sensação de leveza que você tem depois que você faz uma sessão, parece que você dormiu 8 horas, Renato. Que O fantástico. pulmão abre, seu nariz começa a ter uma leve coriza, porque desentope tudo, suas vias aéreas ficam bem Gera uma abertas. ação expectorante. E isso gera uma ação expectorante e você tem aquela sensação de revigoramento. Então você sai dali, parece que pronto para um novo treino. É impressionante como acelera o processo de recuperação. Você lembra quanto que custa, ô Julião? Na época ela estava custando 25 dinares, né? Cada sessão. Hoje o dinar tá R$19. R$19. Pensa uma sessãozinha dessa, quanto que não ia custar? Um conto. R$1.000 E tem cada R$1.000. sessão. alguma diferença de fazer pré, pós-treino, quando faz, não treina ou não interfere isso? Eles pedem para estar fazendo uma vez por dia. Isso equivale a 45 minutos de imersão naquelas banheiras com gelo. Já fez a banheira também? Não, a banheira eu nunca fiz, mas deve ser porque... Deve ser horrível. É horrível. 45 minutos numa banheira com gelo? Nossa. Diferente de 3 minutos. 3 minutos a menos 90 te traz uma sensação de dor, porque se você ficar 45 minutos no gelo, você tem dor. Lógico. É uma dor muito grande. Não. É aquilo, dá aquele frio apavorante. Mas eles colocam até uma música. É o tempo de uma música. Então você tenta até cantar a música, interagir com a música e esquecer que você está menos 90. Até porque eu não vou calcular isso com precisão. 1 minuto a mais pode ser um tempo Pode ser a suficiente morte. para congelar seu sangue. Exato. Congelou o sangue, para automaticamente a oxigenação do É seu quase corpo. nitrogênio. Quanto que é a temperatura do nitrogênio, Renato? Não lembro Pode me agora. dar. Olha só. Peguei, hein? Peguei o químico agora, moleque. Ah. Maurício, procura e coloca aí pra gente, só pra gente matar a curiosidade. Mas, Júlio, então podemos dizer que você... Menos 200. Menos 200. Eu não Podemos- sabia desse dado, não. Podemos dizer, então, que você se confrontou com tecnologias no Kuwait que você nunca viu em nenhum lugar. Isso, e tinha uma outra máquina que eu fazia que era muito interessante, que é uma máquina de shockwave. Lá, não sei se vocês sabem, mas o Holly Winkler tem uma articulação de joelho tão comprometida quanto a nossa. Então ele vive tratando o joelho e volta e meia ele não consegue fazer os treinos dele. Ascanani também, porque porque eu só vejo o Ascanani treinando Sim. curtinho. Ele só faz assim, Sim, o ó. Ascan- Ele não tem amplitude nos Exato, movimentos o dele. Ascanani- Já percebeu isso, Jordan? Já. Já viu os treinos dele? Tudo curtinho assim, ó. Sim. Então, Isso eu achava que era técnica, não é técnica, é limitação. não, é limitação articular do Ascanani. Ele também tem uma epicondilite muito severa nos 2 tríceps e ele também tem problema no ombro. Então os movimentos dele são todos encurtados. Ele vive fazendo agulhamento, shockwave, crioterapia para poder desinflamar e ele conseguir continuar treinando. E o problema do Winkler é no joelho, O problema do Winkler é no joelho. com aquele quadríceps absurdo. É isso que eu ia falar. Graças àquela crioterapia que ele foi pro Olímpia e ficou em terceiro, porque ele não estava conseguindo treinar faltando 4 meses pro evento. E eu aqui com meu saquinho de gelo. Não. Valdeir Vou te Neguinho. falar. Ah, eu dei neguinho. Depois que aconteceu esse episódio, 2 empresas que estavam fornecendo esse tipo de serviço entraram em contato comigo para ver se eu queria fazer algumas sessões. Mas hoje eles se limitam a trabalhar com futebol e terceira idade, que é onde está o dinheiro. Então, assim, não tem nem introdução no nosso esporte porque não tem procura. Uau. É isso, não tem procura. E assim, as sessões, né? A crioterapia acabam se ela é tornando muito algo caras. relativamente novo no mercado, É né? que relativamente novo. Se você for observar, para o nosso esporte não é tão interessante, porque ele acelera o processo de recuperação do tecido danificado. E isso possibilita você treinar mais rápido. Mas e aí, será que não interfere na ação de hipertrofia? Eu acho que interfere, porque reduz o certeza, processo capaz. inflamatório. Verdade. Isso está muito ligado realmente a atletas lesionados. Porque o estímulo de hipertrofia vem do processo de inflamatório gerado. Sim, no você treino. diminui o CPK fazendo isso. Você diminui o processo inflamatório. Lucas, eu vou afirmar isso e você pode negar se eu estiver falando besteira. Os recursos ergogênicos no Brasil são muito melhores do que os dos americanos. Sem a menor dúvida. É muito difícil e muito complicado encontrar recursos ergogênicos E caro, de né? qualidades Caro. nos Estados Unidos. E quando você encontra, é uma fortuna ou às vezes falsificado. Estou falando besteira? Não.
Não tá falando besteira, tá corretíssimo. Eu sinceramente não sei de onde surgiu essa concepção de que o recurso ergogênico nos Estados Unidos é de alta qualidade. Novamente, eu acho que por conta daquela falsa concepção de que Estados Unidos é melhor. Né? Você já tem uma pergunta. Você, vivendo lá, se preparando lá, preparar nos Estados Unidos é mais barato do que no Brasil ou mais caro? Então, foi exatamente o que eu falei. Foi até um pouco criticado por algumas pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu fui no mercado e falei, putz, comprei minha dieta e foi mais barato. Então, assim, realmente, eu acredito que aqui tenha muita coisa que seja bem mais barata. E lá também. Né? Se você for pegar, por exemplo, a mensalidade de academia, lá não tem como. Infinitamente mais barato. Infinitamente mais barato. Então, assim, algumas coisas lá acabam sendo realmente mais baratas. Mas se você for pegar, por exemplo... trabalho físico, você precisa de uma massagem, uma liberação miofascial ou coisa do tipo, né? O trabalho lá, né? O labor, o trabalho à mão é muito caro. Um especialista lá custa quanto? Então, eu faço, por exemplo, uma vez na semana, trabalho de liberação miofascial, ventosa, mais 1h30 de sessão, eu pago uma média de $130. $130 a sessão. A sessão. Aí, de repente, a pessoa pode virar e falar assim... Cara, mas é equivalente para ele a R$130. Exato. Afinal de contas, ele recebe em dólar. Verdade. Por isso que nós estamos falando. Se você vive nos Estados Unidos e recebe em dólar, show. Ok. Agora, se você vai sair daqui com o seu rico dinheirinho em reais, pagar um câmbio de 5,70 e lá realizar uma preparação, você vai pagar R$14 numa Coca Zero. Exatamente. Quem converte não se R$14 numa diverte. latinha de Coca Zero. É isso aí. Então, isso que você tem que ter em mente. Lucas, você recebe em dólar ou em real dentro da sua atividade de trabalho? Renatão, parte do meu pagamento atual é em dólar, mas a grande parte é em real. Ou seja, o cerco aperta para você. Aperta, com certeza. É algo que impacta diretamente o nosso trabalho. Você sabe por quê? Um atleta que recebe patrocínio nos Estados Unidos em dólar, se você vê hoje e ele recebe $3.000 de patrocínio, seria um patrocínio legal, $3.000, bom. Dinheiro. Nós estamos falando em R$18.000 aproximadamente. Então, se uma empresa americana te paga $3.000, ok. Se uma empresa brasileira te paga $3.000, ela vai te pagar R$18.000 mais o custo da operação para te pagar lá nos Estados Unidos. Vai dar quase 2.000 isso daí. Só de imposto. Você leva uma vida sem ostentação, então, Lucas. Sim, Renato, sem ostentação. Assim, as pessoas elas acreditam que pelo fato de estar lá, ganhar uma parte em dólar, graças a Deus não falta nada pra gente. Mas não é uma vida de luxo, né? A gente trabalha bastante, né? Passei anos desenvolvendo a minha empresa de consultoria. Trabalhamos com várias pessoas já há bastante tempo. Temos o nosso patrocinador, né? A atual Dragon Pharma. E assim, cara, sempre muito trabalho e poucos gastos. Porque o nosso esporte, que eu falei pro Júlio, né? $130 numa sessão de liberação miofascial semanal. E isso é só uma pequena parte do que a gente tem que investir para poder subir no palco no nosso melhor. É muito gasto. Então, se a gente for colocar mais gasto e luxo em cima disso, não tem vida. Lucas, você, atleta brasileiro morando nos Estados Unidos, quantos $1.000 você gastou na sua última preparação mensal? Nossa senhora, tá aí um cálculo que eu realmente não... Você não quis nem fazer para não ficar triste. Eu não botei no papel para não ficar em depressão. Pra não sofrer. Mas por cima, assim, você sabe. Sim. Uma média de supermercado, você pode botar pelo menos $250 semana, se você for fazer uma alimentação básica, muito né? básico. Mas para as No best value. Isso, mas para as quantidades assim que nós precisamos, né? Que não é pouco. Arroz, aveia, frango, ovo e carne. Isso, alguns a mais, digamos assim, né? Você vai comprar um aspargos, coisas do tipo. Então, $250 no mercado de semana, você já tira aí $1.000 só de mercado. Né? Se for colocar recursos ergogênicos em cima disso, você pode facilmente botar mais $3.000, $4.000. Então, $3.000 eu diria assim, se você for botar GH também, porque GH lá é muito caro, né? Como aqui, mas lá ainda é mais, se você for pegar de qualidade. Qualidade. Então, só aí já tem uns $4.000, se for colocar mais mensalidade, os outros gastos extras, né, outros tipos de acompanhamento que você precisa ter, exames que
que eu tenho que fazer a cada 3 meses, que sai tudo do meu bolso, né? Porque lá, plano Não de tem saúde, convênio, né? plano de saúde é basicamente inexistente, né? Você tem que fazer tudo do seu bolso e acompanhamento médico não é diferente. Então, eu diria que uns $6.000. $6.000. $5.000, sim. Renato do céu. Isso assim, Júlio. 30 conto. Isso sim. Isso Não, detalhe, tá? Trabalhando no básico e low doses. Sim, Isso. Avalia. sim. Isso. Entendeu? Ou seja, fazendo um trabalho consciente. Aqui, tranquilo. aqui você faz isso pro profissional, tranquilamente. Sim, e assim, quando eu comecei a competir nos Estados Unidos, obviamente, eu não tinha recursos para isso, né? Era impossível. Então, obviamente, eu tinha que trabalhar lá embaixo. Então, era o básico do básico do básico do básico, sabe? Era o que precisa para subir e olhe lá. Texto, ovo e frango. Exato. Hoje em dia, graças a Deus, o que eu ganho, eu boto tudo de volta no esporte. Eu sou um cara que, assim, eu literalmente vivo um sonho. Eu amo o que eu faço. Então, eu não tenho medo de investir. O que não é o mesmo caso para a grande maioria das pessoas, né? Ia ter muita gente que ia chegar na hora e falar, porra, será que vale a pena botar tudo isso em um esporte que não me dá nenhum tipo de retorno direto? Porque, afinal de contas, assim, competir trabalha a nossa imagem e é muito legal. Hoje você vive do esporte. Você vive do esporte, mas quando que você chega nesse patamar, nesse ponto, né? Até quanto de gasto que você tem que ter para poder chegar lá? Então é complicado, é complicado. Então, assim, tudo que eu posso eu coloco de volta no bodybuilding. Júlio, e no Kuwait? Qual é a realidade no Kuwait? Se o cara sair daqui com o rico realzinho dele lá, se eu sair daqui com... Vamos dizer assim, se eu sair daqui com R$10.000, eu já descobri que eu não faço meia preparação nos Estados Unidos. Não faço meia, porque ele gastou 30. Você sai daqui com R$10.000 indo pro Kuwait. Claro que para ir pro Kuwait tá complicada a situação, porque você vai ter que ter um padrinho lá para deixar você entrar, porque nem entrar você entra. Mas se eu saísse daqui, não, 10 mil não, se eu saísse daqui com R$15.000, 50% do que eu gastaria nos Estados Unidos, eu faria uma preparação básica lá no Kuwait? Só para converter seriam 800 dinares, ô Júlio. Então vamos lá. Uma preparação, teve um rapaz que foi comigo que fez uma preparação bem básica. Né? Então, em custo de produto que ele usou, ele gastou 200 dinares mês. 200 dinares mês lá para você se alimentar bem. Com 100 dinares a cada 15 dias você consegue se alimentar. Então, assim, a conta lá é um pouco mais barato do que a conta americana. Os quitutes no Kuwait têm um preço mais acessível do que nos Estados Unidos, sem contar que apesar de ser uma contravenção penal, eles fazem uma vista grossa para os atletas. Então, não é permitido, mas os atletas acabam usando sem nenhum tipo de recriminação, justamente porque eles têm o entendimento que eles estão usando para fins esportivos, não de tráfico. Então, só reiterar alguma coisa. Alguns dos valores que eu falei, eu acho que eu devo ter exagerado um pouco, porque foi para mim e para minha esposa, né, como supermercado. Então, acho que você pode botar aí, você falou 30, vai, 20. Até porque, Olha... chutando pra... Mesmo assim é alto. Não, mas mesmo assim, ó, R$20.000, não sei não, sabe por quê? Converte aí, Maurício, rapidinho pra mim. 20 mil dividido por 5,70. A gente tá falando de uma preparação de 3 meses. Tá? $3.000, 3.300. 3.500. Agora você pega 3.500 e divide por 3. 1.000 e pouquinho. Hormônio, comida, massagem, exame médico. Você não exagerou não, amigo? Não, é verdade. 30 conto, velho. 30 conto. Vou te falar, você faz uma 3 preparação meses. com $1.100 mês, incluindo comida, recursos ergogênicos, um exame só, nesses 3 meses, uma sessão de exame e pelo menos uma miofacial. Renatão, Apertado. te dizer que com uma dose básica de 4 IDH por dia, que é uma dose, né, para um atleta, você já gasta isso. Então você não exagerou não, 30 conto. Em resumo, o melhor lugar para se preparar é o Brasil. Porque se você pegar R$15.000 no Brasil para fazer um trabalho de 3 meses, não é ruim. Você consegue. E eu vou mais longe. Em São Caetano é melhor ainda. Ó. Porque aí você tem a infraestrutura de máquinas e equipamentos Do CT Ironberg. CT Ironberg. Eu vi você falando que o Juliano era privilegiado por estar
ter treinado na Oxygen. Mas nós Me estamos fala um aqui pouco, no CT. ô, Lucas, Sim. você treinou hoje aqui na Ironberg, me fala com sinceridade, qual a percepção que você teve da infraestrutura e da energia? Renatão, quando eu cheguei aqui, cara, eu admito pra você, pra mim eu demorei um pouco pra começar o treino, né? Geralmente eu demoro, porque eu faço muito aquecimento e tudo mais, mas eu demorei porque eu tava olhando em volta, né? E pra nós, pra vocês que estão assistindo agora, estão ouvindo, é surreal, né? Você assiste, você se pergunta, como é que deve ser quando eu tô lá? E é tudo isso mesmo, cara. Você chega aqui, você olha essas imagens, né? Você olha Phil Heath na parede, você olha Ronnie Coleman, você tá nesse ambiente que foi feito pro nosso esporte, com essa iluminação perfeita, as máquinas sensacionais. Cara, foi incrível, um treino incrível. Eu quero ter a oportunidade de, sabe, treinar mais grupos musculares, que eu já fiz dorsal rapidinho, mas foi uma sensação única, cara. Jorlan, 15 dias aqui agora na sua casa. Passa pra mim a percepção que você tem do nosso centro de treinamento. Bom, eu fiz até um vídeo, né? Botei no meu Instagram falando sobre isso hoje. E, assim, eu falei muito da energia, né? Não os equipamentos e tal, toda a infraestrutura, mas esse fator essência que vocês não deixaram morrer, na verdade vocês trouxeram, é o brilho que tem o CT, né? Por isso que eu falo, acho que todo atleta, qualquer cara assim que sonha com uma academia, ou qualquer mulher também que gosta, que é apaixonada por treino, esse é o lugar. Não tem como não ser o lugar, né? Porque foi que nem ele falou, quando eu cheguei aqui a primeira vez, de cara assim, fiquei olhando assim, olhei as fotos, eu não tinha ideia, eu não sabia que tinha, né? Falei, caraca, bicho, porque pela internet, quando você vê um vídeo de alguém fazendo uma pose, ou então num aparelho, você não tem noção da dimensão da coisa, da organização do negócio. Aí eu falo assim, bicho, porque eu recebo mensagem todo dia, você tem isso tudo mesmo? Eu falo, é. Você tem isso tudo mesmo? É. Aí o pessoal fica, e aí? Não, tô aqui, me deixa aqui, entendeu? Então eu falo assim, mano, parabéns aí mais uma vez, né? Porque é um projeto que eu até falei isso na internet também, já rodei bastante, pude conhecer algumas grandes academias, né? Gold Gym Califórnia, Metroflex, no Arizona, né? Fora outras, viajando, competindo. Nas academias você é pior que puta véia. Rodado. Rodado. Ô, nego rodado danado. Mas e aí, Jorlan? E eu cheguei aqui e eu falei, bicho, sinceramente, eu não tenho o que. Não tem isso, não tem aquilo, não sei o que, não pode isso. Cara, tá aqui, bicho. Você tem uma infraestrutura como essa aqui no Brasil, né, no centro de São Paulo, é surreal. Como Jorlan, eu já tive a oportunidade de treinar em muitas academias pelo mundo, né? Pelos Estados Unidos principalmente. Na Golds, na Mecca, em Venice Beach. Sim. E, cara, essa estrutura que vocês botaram aqui é surreal. Um atleta ter a oportunidade de se preparar com isso, eu nunca tive nos Estados Unidos. Lucas, você vendo tudo isso que está acontecendo aqui, você vê qual que é... Existe uma chance de projeção maior dentro do esporte agora, dentro dos Estados Unidos? Como que o brasileiro é visto pelos americanos? Inexpressivos ainda? Não, Julião, eu sinceramente acho que, pelo menos onde eu moro, eu não percebo mais esse diferenciamento. Eu acho que eles olham com olhos bem abertos, né, para nós. E dentro do bodybuilding também. Eu nunca consegui perceber. Competição, a nível de competição, quando a gente fala em critério de julgamento, né, eu já não sei. Aí eu já não sei, mas pelo que eu vivi lá fora, não. Eu sinto uma equivalência muito grande. Eu sou muito bem tratado, sou muito bem recebido em todos os lugares que eu vou. Nunca deixei de ser bem tratado ou deixar de ser convidado para algum evento ou coisa do tipo por ser brasileiro. Então sempre me senti muito bem. Isso foi um dos motivos pelo qual eu decidi ficar, né, quando eu fui para os Estados Unidos. Eu me senti bem recepcionado. E o fato de ter ido com a minha esposa também foi um... Eu vou somar o que ele disse também. Eu sempre fui muito bem recebido lá. Atleta amador, Classic Physique, não sou um cara de porte grande, mas em todas as academias sempre fui muito bem recebido. O americano, ele curte. Gosta do esporte. Cara, né? eu acho que é isso que cativa tanto a gente. É verdade. Sim. Às vezes, por exemplo, minha mulher fala assim, pô, vamos viajar para outro lugar, tal, tudo. Aí eu paro e penso, pô, mas eu vou perder a oportunidade de treinar lá, de comer lá. Cara, só quem teve a oportunidade sabe que é.
você pegar aquelas gôndolas enormes do Walmart, ficar escolhendo aqueles Nossa. alimentos diferentes. Você tem molho de tudo quanto é coisa sem sódio, você tem uns temperos diferentes, você pega... Cara, você quer fazer... Tem aveia, tem umas aveias na forma de favo, que é muito gostoso. Aí você quer comer um iogurte, tem um iogurte com taxa dobrada de proteína, redução de lactose. É muita opção. Muita opção. Aí Aí você chega nas academias, cara, você é bem recebido, custo baixo da academia, você anda naquelas ruas, você... Cara, eu fico imaginando, cara, do tamanho do Jorlan, cara, do tamanho do Lucas, do tamanho do Júlio, vai no supermercado, o cara é uma gôndola foto, parabéns, é isso aí, que shape fera, os caras te elogiam, Exatamente. você sendo absolutamente anônimo. É uma atração. Isso cativa. Cara, eu tenho um problema. Vou para os Estados Unidos, eu não saio do mercado. Eu também. Eu fico no mercado horas e horas e horas. Eu também. Não Era isso vejo que eu ia o tempo falar. Você passar. também, Jorlan? Cara, chega, tipo Eu assim, tenho doença pelos mercados de lá. chegou, dessa vez agora que eu fiquei né, lá na Flórida, tinha um Walmart pertinho de onde eu tava. Cara, acho que eu passava quase metade do meu dia ali dentro. Ou eu tava no Walmart, ou tava na academia, ou eu tava em casa cozinhando, dormindo. Era o dia todo. Tipo, como se fosse meu shopping. Então não sou só eu. É mania de atleta. Pode crer que não é. DNA de bodybuilder. DNA de bodybuilder. Acho que muitos vão se identificar aí também. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, de um cara que mora lá há um certo tempo. Chegou num ponto que a gente tava indo tanto, e é como você falou, cara, você vai no Walmart, você fica 3 horas. Aí você vai, você olha muita opção, né? Você fica, porra, velho, deixa eu ver isso aqui. Quer conhecer tudo, né? Exato. Que eu parei de... Eu falei, não dá, em preparação... Tava viciado em mercado. Então, não, chegou no ponto da preparação que eu falei pra minha esposa, não, você pode ir, amor, não preciso ir não. Até porque Porque ela... senão eu vou ficar lá 2 horas. Não, é porque ela ficava chateada comigo, porque quando eu ia, a conta dava o dobro. Um monte de coisa que não precisava. Mas É isso aí, pessoal. Nós recebemos o atleta Lucas Pinheiro, atleta e youtuber. Tá aí o link do canal dele no YouTube, tá aí o Instagram dele. Saudações, rapaziada. Assistam Muito obrigado. e se inscrevam no canal dele. Eu sou inscrito. Do meu lado, Jorlan Vieira, o nosso símbolo do old school, que sempre soma demais, um atleta de carisma formidável e que traz a raiz do bodybuilding. E do meu lado, meu treinador. Estamos aí, Julião, há 5 dias da minha competição. Queria agradecer aqui na frente de todo mundo por todo o suporte e toda a ajuda que você vem me dando, que é providencial. O maior treinador de atletas do Brasil, um atleta IFBB que realmente simboliza o fisiculturismo brasileiro. E eu, Renato Cariani, o seu tiozão aqui de 44 anos de idade, cara de caveira, acabou toda a gordura da cara aqui, minha cara caiu tudo por culpa do Júlio. É o Munha. aí é foda. A meta é fazer a transformação no dia do tem que palco tá- e ser aquele Munha. Você tem que estar cheio, você vai ter que fazer a transformação no dia lá, cara. Qual era a frase que o Munha falava? O de vida eterna! É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais um podcast sempre pra vocês. Valeu. Valeu, rapaziada.